Bom dia, pais. Bom dia, responsáveis. É com muito respeito que eu venho aqui nesse grupo conversando com vocês um pouquinho, né? Nós estamos iniciando hoje o projeto de aprendizagem online promovido pelo Instituto Piaget de Ensino em parceria com o Apogeu. Muito bem. E eu gostaria de agradecer a vocês o empenho, né? E considerando os dias que nós estamos passando e o que vem por aí, que a gente não sabe, nós vamos aproveitar esse tempo para estar ministrando algumas aulas para os filhos de vocês, para que eles não percam tanto tempo assim, né? No que diz respeito à parte acadêmica, à parte escolar, tá? Então, muito obrigada. E agora a minha conversa é com os filhos de vocês. Tenham um bom dia. Olá, meninos! Como vão? Sentindo falta da gente? Olha só, eu sei que vocês devem estar aí, né? Tempo é o que não está faltando para vocês. Vocês estão tendo tempo para tudo, para tudo. Brincar, pular, dançar, jogar, assistir televisão, enfim. Já deve estar até começando a ficar entediante, né? Pois é. Então, para vencer um pouquinho esse tédio, a gente vai começar a jogar um pouquinho de responsabilidade aí, né? A gente vai começar a fazer uns trabalhos escolares para a gente não perder tanto tempo assim, para vocês não perderem tanto tempo assim. Vocês vão continuar tendo tempo para brincar, para pular, para dançar, mas vão ter atividades também para serem feitas, tá? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Muito bem, hoje vocês terão, eu estou ministrando a minha aula de português via online e a gente vai dar continuidade às nossas atividades. Muito bem. Eu gostaria de pedir a vocês que pegassem a apostila e fossem para o capítulo 4 e olhassem, lessem o texto Os Heróis e a Mitologia. Nós estamos trabalhando no decorrer desse tempo sobre mitos, né? Nós fizemos o trabalho sobre mitos. E vocês viram que mitos é um gênero narrativo, é um tipo de texto narrativo, no qual ele vai contar histórias fantásticas, né? Que não tem como ser comprovadas, mas que são contadas com o passar do tempo, e essas histórias permanecem no tempo. E essas histórias, elas servem para explicar situações relacionadas ao universo, ao ser humano, né, à vida em si. Então vocês viram vários mitos. Um misto explicando a origem do ser humano, o outro mito explicando a origem do universo, né? O último mito que nós lemos era um mito africano, falando, explicando o porquê da distância do céu com a terra. Muito bem. Esse texto que vocês vão ler aí, vocês vão perceber uma característica diferente nele. Ele não é uma narrativa, tá? Então vocês já vão começar observando isso. Não trata-se de uma narrativa. É um texto que apresenta uma argumentação, fazendo uma conexão, uma aproximação dos super-heróis com os personagens mitológicos. E é uma relação muito interessante, porque todos esses personagens, eles têm características fantásticas, né? E aí o texto vai te apresentando o que esses personagens têm em comum. Então ele pega um personagem da mitologia grega e apresenta um personagem parecido com ele da mitologia romana e apresenta um personagem parecido com ele em relação à nossa atualidade, dentro dos super-heróis. E é muito interessante o texto, vocês vão gostar muito. Outro ponto importante que eu gostaria que vocês observassem é o fato de, tanto no mito quanto com a relação dos super-heróis, eles trabalham com
situações do dia a dia. Então, no caso dos mitos, eles fazem abordagem com dúvidas, questionamentos do ser humano em relação à existência, à sobrevivência, a elementos da natureza, né, como céu, terra, dia, noite, quem controla isso, né? Então aí entra a mitologia grega e a mitologia romana. Já com os super-heróis, o que eles fazem? Eles apresentam, eles dão características sobrenaturais a seres humanos como nós, né? E esses seres, eles vão ter poderes para enfrentar situações próprias do nosso dia a dia que seres humanos comuns não conseguiriam. Então, problemas de violência, né? Problemas de desumanidade, aí entram os super-heróis, né? Importante vocês perceberem que essa referência do super-herói, tanto do super-herói quanto do mito, são situações que não são comprovadas, né? Não são reais, mas são situações que passam para as pessoas uma tentativa de explicação sobre determinados elementos, né? Bom, e no decorrer do texto, ele vai mostrando em que situações, em quais conflitos, por exemplo, os super-heróis vão entrar atuando. Onde vai atuar o Homem-Aranha, quais as características do Homem-Aranha, quais as características do Batman, qual o foco que ele vai tentar suprir na sociedade, né? Do Superman. Então ele vai apresentando as características específicas de cada super-herói. No final do texto, como eu disse para vocês, trata-se de um texto argumentativo. Aí você vai me falar assim, Tanuzi, o que é um texto argumentativo? O texto argumentativo é aquele onde o autor vai apresentar um ponto de vista, uma opinião, e ele vai criar todo um processo de argumentação, de exposição das suas opiniões para mostrar o porquê que ele pensa sobre aquilo. Então, por que ele vai ser argumentativo? Porque ele está te dando essa aproximação, tá? A tese, a opinião que ele está defendendo é essa relação entre super-herói e seres mitológicos e mitologia. Tá? Essa é o ponto de vista que ele está apresentando, é a tese que ele está defendendo. E a argumentação é tudo aquilo que ele vai usar no decorrer do texto para embasar essa teoria dele. Tá? E aí ele vai trabalhando o tempo todo, te dando essas associações, essas relações, o que eles têm em comum, levando o leitor a parar e pensar sobre aquilo. Tá? Fala assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha parado para pensar nisso, tá? Muito bem. E aí, vocês vão perceber no final do texto que o autor, ele chama o leitor para participar do mesmo, entendeu? E ele chama o leitor fazendo uma pergunta direta. A pergunta é, na sua opinião, qual é o mais efetivo? Você vai ver isso. Então, o que o autor faz nesse momento? Ele está levando a gente, nós, enquanto leitores, a pensar sobre tudo aquilo que ele argumentou anteriormente, sobre todas as propostas que ele apresentou anteriormente como argumentos para a ideia que ele estava defendendo, tá? Então, essa é a característica do texto que vocês vão ler. Muito bem. Depois que vocês lerem o texto, eu vou pedir a vocês que façam as atividades propostas do texto, viu? Essas atividades são as atividades da página 430, 431, 432 e 433. Ou seja, vocês terão a tarefa de fazer aí em casa da página 430 à página 433, tá? Então, qual a proposta que eu estou passando para vocês hoje? Vocês vão ler o texto com bastante atenção, os heróis e a mitologia,
Vocês vão observar tudo isso que eu expliquei para vocês e vocês vão fazer os exercícios da página 430 até a página 433, tá? Estarei de plantão aqui das 14 horas, né? Das 2 às 4, das 14 às 16 horas. Nós estaremos de plantão. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem estar mandando no privado, que eu estou à disposição de vocês. Mas essa explicação que eu dei, ela meio que já vai esclarecer todas as dúvidas que vocês venham a ter, porque eu já olhei os exercícios, já fiz os exercícios e a explicação que eu dei, ela tá meio que direcionando vocês a essas atividades, tá? No mais, desejo a vocês bons estudos, que tenham um bom dia e que tudo corra muito tranquilamente na casa de vocês, tá? Grande beijo e até a nossa próxima aula, segunda-feira que vem, tá? Vou vir corrigindo esses exercícios. Lembrando vocês que todas essas atividades que vocês farão no decorrer desse tempo, que a gente não sabe quanto tempo, serão avaliadas, viu? Todas elas. Então, quando a gente voltar, nós vamos estar olhando todas essas atividades e vocês serão avaliados por elas, tá? No mais, gente, um grande beijo. Fiquem com Deus aí na casa de vocês e aproveitem bastante esse tempo, tá bom? Grande beijo. Tchau.